Seja bem-vindo ao Hero Podcast. Meu nome é Daiane e nós somos a Hero Runners e viemos para despertar o seu poder através da corrida. O Hero Podcast veio para despertar o poder das pessoas através das palavras. Isso mesmo. Hoje você vai ouvir uma bela história das pessoas mais importantes para nós, os nossos alunos. E hoje eu recebo o Carlos, que veio aqui para contar a sua história e despertar também a inspiração e o poder de vocês através das palavras. Seja bem-vindo! Então vamos lá, Dai. É isso aí. Agradeço a oportunidade de estar aqui batendo esse papo com você, né? Acho que o objetivo aqui é engrandecer essa conversa e vamos seguir. É isso mesmo, né? Pra quem não sabe, a história aí do podcast veio de um convite que eu tive e eu percebi que todo mundo tem uma grande história e tem alguma coisa pra contar. E hoje a gente vai falar com você. Gostaria começar esses quilômetros de hoje com você se apresentando, dizendo por quê, como que a corrida entrou na tua vida, como é que é essa história aí. Então vamos lá, Dai. Meu nome é Carlos Rosa, eu tenho 34 anos, sou natural de Curitiba, sou cidadão rio-mafrense há cerca de 3 anos, então resolvi acolher essa cidade como minha casa. Então hoje somos residentes da cidade, nossa ideia é continuar por um longo tempo aí, tá? Como que a corrida entrou na minha vida, Dai? Então com 19 anos eu ingressei no Banco Santander como estagiário, trabalhei por cerca de 13, 14 anos no banco. Nesse período eu trabalhei em alguns cargos de destaque dentro do banco e um desses cargos foi em São Paulo. Então em 2014 e 2015 eu fui promovido para trabalhar na diretoria do banco e eu fui para São Paulo. Nesse momento eu passei por algumas situações complicadas de vida, parte pessoal, né? Perdi meu pai, perdi algumas pessoas muito importantes na minha vida e eu precisei voltar para Curitiba, né? Então eu estava num momento de carreira profissional muito bem estabilizado. E eu ainda muito novo, essas perdas e essa retomada para a cidade mexeu um pouco com a cabeça. Então eu retornei, continuei trabalhando no Banco Santander, trabalhei até o começo do ano passado, ainda como gerente geral aqui da agência, e nesse momento eu comecei a ter alguns problemas, né? Então eu adquiri crise de pânico, por várias vezes à noite a minha esposa teve que me socorrer e me levar para o hospital para tomar algum tipo de medicamento na veia, porque eu pirei, precisei consultar alguns psicólogos, psiquiatras, tomar remédio para conseguir controlar, né? E aí eu parei e pensei, putz, o que eu tô fazendo da minha vida? Então eu precisava começar a me preocupar com algumas coisas. A carreira profissional, ela sempre vem em primeiro lugar nas nossas vidas, mas a gente não pode pensar somente nisso, porque uma hora o teu corpo paga, né? Então eu venho de um histórico familiar muito perverso em relação à saúde, então bem complicado. E aí eu instalei quando que eu instalei essa questão que eu precisava mudar os meus hábitos. Por 2 vezes, quando eu trabalhava na agência em São José dos Pinhais, eu precisei ir para o hospital, porque eu estava tendo uma ameaça de infarto. Então eu precisei ir, fiquei quase que o dia inteiro fazendo bateria de exames, e aí eu falei, não, agora eu preciso parar. Então, o bancário, ele vive nesse ritmo alucinado, né? Então, você toma café a manhã inteira, a hora que acaba o café da agência, você vai pro energético. Então, cara, uma hora o teu corpo padece. Então, eu falei, não, agora eu preciso me reorganizar, eu preciso pensar um pouco na minha carreira e na minha vida, né? E ali em diante, em 2017, eu comecei, tá? Só que eu comecei de uma forma muito devagar. Corria 4, 5, 6, 7 quilômetros, muito mais como uma forma de você desestressar do dia, né? E nisso eu tive uma conversa muito franca e muito direta com a minha esposa, que a gente não tinha mais intenção de ficar numa cidade grande. E aí que a gente veio com esse processo de interiorização, vim pro interior, porque a gente entende que aqui a gente consegue ter uma qualidade de vida um pouco melhor, né? Passamos por algumas cidades até cair em Rio Mafra e conhecer o projeto de vocês, né? Até conhecer o projeto da Hero, a minha corrida era muito amadora.
A gente entende toda a limitação que o nosso corpo tem, né? E a minha forma de correr era muito amadora. Quando eu iniciei esse projeto, bem no meio da pandemia, essas coisas, então as coisas começaram a avançar. Nesse meio período também eu acabei saindo do banco, entrei hoje numa seguradora, tenho minha corretora de seguros, e hoje eu consigo cuidar melhor da minha saúde, tá? Só que assim, eu tive um estalo daí no momento em que eu quase parti. Então, assim, talvez se eu não tivesse passado por toda essa transformação, lógico, ainda está bem longe do ideal, a gente tem que se cuidar, mas se eu não tivesse passado por essa transformação, esse choque de realidade, talvez eu não estivesse mais aqui, né? Porque você é acostumado a viver no mundo e você acaba esquecendo de olhar o que tem lá fora. Eu acho que a gente entra no piloto automático, eu sempre digo muito assim, a gente entra no piloto automático de saiu da faculdade, né, e você tem que ter uma carreira, e você vai minando outras coisas, né. Eu lembro assim que na minha época de faculdade eu não conseguia treinar, né, por quê? Porque eu trabalhava o dia inteiro como estagiária, à noite ia pra faculdade, manhã acordava e essa era a rotina. A minha sorte é que o meu trabalho fazia com que eu fizesse atividade física. Senão, realmente, pra mim foi um choque muito grande, né? Eu era bailarina, eu dançava todos os dias e daqui a pouco eu não fazia mais nada. E isso é um choque muito grande de realidade que a gente tem. Mas o que eu acho legal, Carlos, assim, é a gente pensar nesse start, né? Aonde que foi? Poderia ser que você pensasse, não, vou voltar a tomar medicamento e ponto. Né? E para você ver como você ressignificou toda a sua vida, né? A gente fala até do teu trabalho, né? Você abriu mão talvez de uma outra situação para fazer uma outra coisa. Exatamente. Que hoje tem muito mais a ver com você, né? Antes aqui da gente estava conversando um pouco sobre o trabalho. E você acabou aqui abrindo sobre um projeto aí que vocês têm dentro da tua empresa, né? Que é voltado à atividade física. Exatamente. Então, veja como um start de um momento ruim da tua vida fez você mudar toda a visão que você tem sobre as coisas, né? Não foi só aquele momento do, não, vou mudar só, vou começar a correr. Não, você tá preocupado com a vida das outras pessoas, porque para vocês foi um choque muito grande, né? Então, eu queria que você contasse um pouco sobre isso, sobre como a atividade física hoje faz parte do teu trabalho, sendo dono de, seguradora. O que a atividade física tem a ver com a seguradora, né? Pensando nesse contexto, não tem nada a ver o A com o B e você conseguiu unir as duas coisas que você gosta de fazer, né? Exatamente. Então, vamos lá, voltando um pouquinho lá na minha época de banco, né? Então, a gente acaba ficando muito lunático pelo trabalho. Então, eu poderia ficar enumerando várias situações que aconteceram comigo aqui, na época eu trabalhava no banco, a gente poderia ficar o dia inteiro conversando, mas essa não é a ideia. Então, como eu te falei, eu ressignifiquei algumas situações. E eu fiz essa escolha da minha parte e impedi o desligamento do banco. Então, no momento em que eu fiz isso, várias pessoas me metralharam, inclusive da família. Por que você vai fazer isso? Por que você vai fazer isso? Por que você vai fazer isso? Tá perdendo a oportunidade da vida. Exatamente. Então, assim, não é querendo menosprezar nada de ninguém, mas eu tinha um cargo muito, muito bacana e eu tinha uma linhagem, se eu continuasse do banco, de crescimento muito rápido. Mas eu levantei a mão e falei, não, tem que pensar em mim. Até porque daqui 10, 15 anos eu me torno uma pessoa velha para a instituição e a instituição ela só vai me dar um tapinha nas costas e falar obrigado. Exatamente. Então eu saí do banco, né, e hoje eu atuo como corretor franqueado da Prudential do Brasil. A Prudential do Brasil é uma das maiores seguradoras de vida e ela está trazendo para o Brasil um programa que faz muito sentido no nosso momento hoje, que é o programa Vitality. O programa Vitality é o maior programa de bem-estar do mundo, tá? Aonde você, sendo cliente da Prudential, você consegue ter acesso a esse programa. E esse programa visa estimular você a realizar atividade física, tá? Então, por exemplo, alguns benefícios, vou falar poucos aqui. Você consegue comprar relógio Garmin e receber de volta tudo que você pagou, então ele sai de forma gratuita. Isso é um baita de um incentivo para quem faz, tá? Além disso, você conseguindo cumprir algumas metas semanais de atividades que não é nada muito fora do normal, tá, Dai? Você consegue também cashbacks para utilizar em iFood, Spotify, Uber e várias outras empresas, né? E você consegue, além de tudo, conseguir desconto no teu seguro de vida, né? E por que a seguradora faz? Por que a seguradora faz isso? Porque ela entende que se você está cuidando da tua vida, você traz muito menos risco para ele, né? Então é uma forma de você conseguir atrelar um serviço
com um produto bacana. Então, hoje eu acho que no atual momento de vida que eu tô, as coisas elas se encaixam muito perfeitamente, né? Precisei fazer uma escolha lá atrás, no começo não foi fácil, né? No começo nunca é fácil, qualquer decisão que você toma no momento nunca é fácil. Você se arrepende várias vezes, só que num curto prazo você consegue ver que tudo aquilo dali faz sentido. Então você consegue ressignificar várias situações, né? E eu acho que isso é o bacana. Você nunca pode ter medo de mudar. Então, mude. Assim, né, você falando eu vou desenhando algumas situações, né? A primeira, eu acho que quando a gente traz as duas coisas que a gente gosta juntas, a gente traz uma verdade. Eu sempre falo que quando eu falo sobre corrida, eu falo sobre a minha verdade, porque mudou realmente a minha vida a corrida. Toda vez que eu vou falar sobre isso, e é verdade, né? Um dia eu ainda quero fazer um vídeo, porque a maioria das pessoas sabe muito superficial sobre a minha vida na corrida. Mas mudou em vários momentos, foi a corrida que me fez mudar minha forma de ver. E talvez as pessoas dizem assim, nossa, daí quando você fala dá até vontade de sair correr. Por quê? Porque eu sinto isso. E quando você hoje junta essas duas coisas, né? Você fala com verdade, porque você acredita tanto no produto, né, tanto nessa situação de que realmente, se você mudar a tua vida, vai trazer benefícios para você. E como empresa, né, você acredita no produto que você está lançando porque você viveu isso, né? E quando você fala da questão de dificuldades, vem muito a história da corrida. Quando você decide, né, não, eu quero correr uma meia maratona, eu quero começar a correr. É difícil. Quando você toma a decisão por várias vezes, em vários treinos, você pensa, o que eu tô fazendo aqui? Durante vários momentos, durante a prova, você pensa, o que eu tô fazendo aqui? Mas quando você chega no final, isso faz todo sentido, né? Então é ressignificação mesmo das coisas, de como você vê as coisas, de como você leva a tua vida, né? Tenho certeza que você era um ótimo profissional quando você trabalhava no Santander, mas tenho certeza que hoje, pra você é muito mais feliz. Não, sem dúvida, sem dúvida. E falando ainda em questão de corrida, tá? E por que correr, tá? Então, assim, várias pessoas, nossa, você é louco, você vai ficar correndo aí na rua, por quê? Hoje eu entendo a corrida como talvez o esporte mais inclusivo que se tenha, tá? Porque daí perceba, o negro corre, o branco corre, o amarelo corre, o homem corre, a mulher corre, qualquer pessoa pode correr e não se existe um preconceito, né? Então, e da mesma forma como todos podem correr, cada um sabe qual que é o seu objetivo, né? A sociedade, infelizmente, por várias vezes, ela só premia o campeão. Mas cada um tem que ter dentro de si o que é o seu campeão. Então, assim, eu sei da minha limitação. Eu nunca vou conseguir, não, espero, né? Não sei. Mas eu tenho em mente que eu nunca vou ganhar uma corrida. Mas o meu maior troféu, por muitas vezes, é completar. Então, assim, o meu maior adversário hoje sou eu mesmo. Então, assim, a corrida é legal por que isso? Porque ela premia o primeiro e ela premia o último também. Então, assim, o primeiro é legal, tá todo mundo batendo palma lá. Mas o último, cara, ninguém sabe o que aconteceu na vida dessa pessoa. Então, a corrida, ela premia o último também. Que essa pessoa que chegou por último, ela teve que abdicar de muitas coisas. Assim, Carlos, eu tive uma corrida e isso mudou meu conceito sobre a corrida. E graças a Deus eu digo que meu universo, ele me traz realmente essas pessoas que mudam o meu modo de ver. E às vezes eu sempre brinco assim, que às vezes eu tenho que dar 3 passos para trás para voltar lá quando eu era a Daiane que começou a correr, que fazia a quadra do antigo Xadec. Eu acho que você nem sabe o que é o Xadec, mas eu fazia a praça ali, dava, sei lá, 1 quilômetro, eu me achava o máximo. E regredi em algumas situações, porque eu tive uma aluna minha que chegou e falou para mim assim, numa das provas: pô, Dai, você deve achar um saco ter que ficar esperando a gente que é os últimos a chegar. Porque, né, pô, às vezes a gente demora 20, 30 minutos a mais do que o primeiro chegar. E aquilo me tocou, porque eu nunca tinha visto dessa maneira. Nunca foi um problema pra mim esperar as pessoas. Mas eu sempre... E aí depois disso eu percebi que os primeiros sempre são aplaudidos. E os últimos, às vezes, não tem nem ninguém. Às vezes o último tá vindo com a organização desmontando a prova. E aí eu te digo assim, o primeiro, ele tem a motivação de que ele vai ganhar, ele vai ser aplaudido, ele vai subir, ele vai ter o ego inflado. E o último, por que ele faz? É esse cara. Sim. É esse cara aqui. É essa pessoa aqui que vai mudar, é esse cara que é o corredor. É esse cara que vê a mudança, que entendeu realmente o que é correr com o coração. O espírito. Né?
E aí a gente vai entrar em outro assunto, já deixa eu entrar que você já começa a falar. Sobre o Pernas Solidárias. Né? Você é um cara que as últimas provas, eu acho, aqui na região, você fez todos com as pernas solidárias, né? Eu te mando mensagem, né? Ele é meu aluno, então às vezes eu mando, vai correr, ele diz, já me inscrevi com pernas, né? E é diferente, as inscrições, tudo. E quando você realmente dá, né? Você não dá só a perna pra pessoa, você dá teu coração, tua alma, teu tempo, né? E isso pra mim é você ser uma pessoa elevada espiritualmente, porque você tira todos os seus egos, você tira toda a sua cobrança e você se entrega pra outra pessoa. Você não pode desistir, porque não é você. E isso pra mim é uma das coisas que mais me pega, assim, do tipo, se eu tô correndo 21, 10, 5 km, parou na meio da prova, eu não quero mais fazer, eu posso ir embora. Se você empresta as pernas pra alguém, você não pode ir embora. Exatamente. E esse sentimento, o que um dia você olhou e falou, cara, eu quero participar desse projeto aí? O Pernas Solidárias, ele entrou na minha vida de uma forma muito inesperada. Então, foi uma corrida que teve aqui, acho que uns 2, 3 anos atrás, da Unimed, o circuito da Unimed. Eu lembro que saiu ali da praça de Mafra, Praça do Correio. Aí você faz aquele percurso, vai lá em cima e retorna. E aí apareceu uma oportunidade, tinha um menino que trabalhava comigo ainda no Santander, que a esposa dele trabalhava na Unimed, e daí ela falou que vocês não querem correr, isso e aquilo. Eu falei, cara, nunca tinha olhado, vamos ver, e fomos. A primeira impressão, ela dá vontade de você abandonar, por quê? Eu peguei um cadeirante que ele era um pouco pesado, e você acha que, nossa, eu corro, vai dar boa. Menina, na metade da Felipe Schmidt eu já não aguentava mais, porque era uma pessoa extremamente pesada e você acha que você aguenta. E a correr aqui no Pernas eu acho muito difícil, né? Porque esse percurso, você sai a uma subida, correndo sem nada, só com as nossas pernas, já é muito difícil. As pessoas, elas já têm, né, esse, meu Deus do céu, vai ter que subir e sobe a Felipe Schmidt. Imagine com mais uma pessoa, exatamente, né? Exatamente. E aí entra muito naquilo que a gente estava falando um pouco antes. Então você tem que aprender a tocar o cadeirante, né? A levar ele, a conduzir ele. E o cadeirante, muitas vezes, ele não quer ser o primeiro a chegar, mas ele quer completar. Então, esse que é o grande objetivo. Então, ali dentro do projeto, tem crianças que estão há bastante tempo também, tem pessoas adultas, né? Então, cada um tem uma história, nossa, de vida absurda, tá? Então, assim, a gente acaba reclamando de tudo, né? Porque a minha vida é isso, eu só reclamo, só eu que tenho problemas. Porque hoje tá chovendo. Porque hoje tá chovendo, eu não vou fazer isso por causa disso. Frio. Tá frio, porque tá calor, a gente é acostumado a reclamar de tudo. A partir do momento em que vocês pegam aquela cadeira e você sai na largada, menina, ali você começa a ressignificar toda a tua vida. Porque aquela pessoa, ela se sente feliz por ela estar fazendo esse trajeto. E ela só queria ter o simples, ela só queria poder, às vezes, caminhar, e ela não pode, que é uma coisa tão simples, que às vezes a gente começa a pensar, daí, pra gente é um negócio normal, mas aquela criança, ela não consegue caminhar. Não, tem o ir e vir, né? Ela não é responsável pelo ir e vir dela, né? Exatamente. Ela depende de alguém para ir e vir. Exatamente. Então, assim, a partir do momento em que você leva uma pessoa no Pernas Solidárias, você repensa várias situações. Então, assim, eu já corri várias provas aqui na cidade, fora da cidade também. Então, assim, a criança, ela fica ela chega no final da prova várias vezes emocionada, mas principalmente a família. Então, vários relatos de pais ou mães que vieram falar comigo depois da corrida, extremamente emocionados, e para mim eu não fiz nada demais, né? Mas para essa outra pessoa a gente acabou dando tudo que ela não tinha. Então, volto a falar naquilo que a gente falou. Esse tipo de projeto, a corrida, por ser tão inclusiva, né, as pessoas, elas acabam só premiando quem chega, aplaudindo só quem chega por primeiro. Mas, cara, olha tanta de coisa legal que acontece durante a corrida, né? Olha quantos desafios, olha quantas superações, então, quantas mudanças de vida, né? Eu tenho, lógico que a minha história é uma história muito singela. Eu sei de histórias de pessoas aí que mudaram muito mais, né? Mas é uma história a se contar também. Eu digo que cada um tem a sua história, né? Seja ela maior, menor, às vezes a gente mesmo não dá importância para a história que a gente tem, né? Porque o do outro, que às vezes a gente, né? O cara que faz,
né, o cadeirante, veja como... Mas a tua história, você também parou para se olhar, né, para se ver, para se permitir, para se dar uma outra chance, né, de não ter o histórico de... Talvez hoje você nem estaria mais aqui se estivesse trabalhando no banco. Não, sem dúvida não. Já tinha projetos para estar o Joinville, Jaraguá, o Curitiba. Não, eu digo aqui pessoa. Também. Né? Então, assim, hoje você tem um filho, hoje você tem uma outra história, hoje você tem uma outra, né? E eu tenho certeza, assim, que cada vez que você sai correr, você repensa muitas coisas. E na hora que dá né? Meu Deus, o que eu tô fazendo aqui, né? Vou fazer uma meia maratona. Fica lá 2 horas correndo, tá treinando pra maratona, fica 25 quilômetros correndo, dá tempo de pensar, repensar, pensar de novo e ver realmente que somos pessoas normais, a gente faz porque a gente quer. Eu sou muito disso também, que a gente faz porque a gente quer. Mas a gente podia não fazer. Exato. Né? Podia ter escolhido não fazer. Hoje você tem muita desculpa, né? Várias. Eu não vou fazer por causa disso. Hoje é muito fácil você transferir a responsabilidade pro outro. Tem um sábio amigo meu que fala, até vai ser meio piegas o que eu vou falar, mas a culpa é minha. Eu dou pra quem eu quiser. Exato. Tá, a culpa é tua, né? Exato. Eu não fui correr hoje porque a culpa é tua. Exato. Eu não fui correr hoje porque a culpa é dele. Eu não fui fazer alguma coisa que a gente não entra nem só na questão de correr, né? O seu dia a dia. Então as pessoas, elas são acostumadas a jogar a responsabilidade pro outro. Então o brasileiro, ele é muito procrastinador. Eu vou correr amanhã, hoje eu não vou. Eu vou fazer isso amanhã, eu vou isso. E perceba que as pessoas, elas sempre, por essa situação de ser procrastinador, ela nunca tá preparada pro que vai acontecer. E outra coisa que eu acho que é pior pra mim, é sempre desmerecer o outro, né? Então assim, mas lógico, pra ele é fácil, ele tem a empresa dele, ele sai a hora que ele quiser. Ninguém sabe a tua rotina, ninguém sabe a tua vida, né? Mas pra ele é fácil porque pra ninguém é fácil. Todo mundo tem os seus do dia, né? Talvez pra algumas pessoas seja muito mais difícil, mas não quer dizer que pra você é fácil. Pra todo mundo é difícil, pra todo mundo tem o seu quê. Vai ter dias que você também não tá afim, vai ter dias que você preferia tal coisa, mas são escolhas. Eu digo que a vida é feita de escolhas. Você escolhe ser feliz ou você escolhe reclamar. Você pode fazer isso. A gente pode olhar pra fora hoje ali e dizer, putz, tá chovendo e tá frio. Ou a gente pode dizer, que dia legal pra fazer uma coisa com a minha família, ver um filme e comer uma pipoca. Você pode mudar, né? Em todos os sentidos da atividade física é muito isso. Eu detesto atividade física. Eu detesto correr. Você já fez? Pra saber? Nem sabe o que Às vezes nem sabe o que é, né? A ideia sempre do muito, né? Eu só vou ser corredora se eu fizer uma maratona. Não, você é corredora a partir do momento que você saiu pra correr. O Usain Bolt não é corredor porque ele corre 100 metros? Então é a mesma coisa, né? A gente tem que também tirar essas questões, assim, né? Do tipo, não, o que é meu, eu não faço. Não, porque pra mim é mais difícil. Porque, cara, tá aí, uma pessoa que você poderia ter uma outra questão de vida, ter outro trabalho, ter outra... Talvez tá muito melhor, sei lá, financeiramente, ou teu ego dizendo, eu sou o cara do banco, né? Hoje você é o cara da tua vida. Exatamente. Eu sou protagonista da minha vida. E isso que eu acho bacana, tá? Então, assim, você precisa fazer algumas renúncias. Renuncie, tá? Tudo tem um propósito. Então, e aquilo que você falou, nunca menospreze o teu irmão, o que tá do teu lado. Você não sabe o que ele passa, né? E da mesma forma como você pode ser melhor que ele, tem uma pessoa que é melhor que você. Então, a corrida, ela... por ser inclusiva, ela abraça todo mundo. E eu digo assim, eu lembro na minha primeira maratona, chegou depois do quilômetro 35, ali a gente diz que é a zona dos zumbis, né? Que tá todo mundo mais pra lá do que pra cá, parece um Walking Dead, assim, porque aí a galera já tá dando câimbra caindo, já acontece mesmo, porque a maratona você leva teu corpo ao limite mesmo. Isso é um fato. Mas é de coisa de gente maluca. Cara, só vai entender quem é corredor. Não adianta eu tentar explicar pra alguém que não é. Ponto, né? E eu lembro assim que na maratona e qualquer prova de corrida, o cara que tá do teu lado é teu adversário. Pensando em esporte, ele é seu adversário. Sim. Ele é seu adversário. Mas você não vai negar um carbogel. Se o cara que é do teu lado, você não vai olhar e dizer assim, caiu, que pena. E vai passar. Você vai pelo menos perguntar se ele tá bem. E aí, normalmente, o cara diz, pode ir, porque é corredor e que não quer que você perca a tua prova. Mas sempre vai ter apoio de qualquer lado que você tem. Então, a gente tá concorrendo, mas ao mesmo tempo tá todo mundo se ajudando. Exato. É inacreditável, assim, né? Nessa maratona, eu lembro que eu tava e tinha um cara na minha frente com uma camisa... Ele tava com uma tatuagem do Iron. Falei, cara, ele já fez uma maratona numa situação muito pior. E aí, ele tava com o cara de bicicleta e eu cheguei nele e ele reclamando pro cara. Eu falei, cara...
bora, vamos lá. Não, eu falei, não diz não, é sim. Lembra do pórtico que você saiu, você vai chegar. Vamos, bora lá, não sei o que, não sei o que. Nisso passou uma outra guria, bora, vamos lá. Não. E eu passei e ele ficou e depois provavelmente deve ter terminado. Mas em qualquer outra situação, em qualquer talvez outro esporte, era que bom que ele vai se machucar, né? Como a gente é amador, a gente quer que todo mundo termine, a gente quer que todo mundo tenha essa história, né? E eu digo que até os grandes corredores treinam juntos. Sim. Né? Hoje você vê o Kipchoge lá e o outro menino que tá quase chegando nele, eles treinam juntos. Então a vitória de um é a vitória do outro, né? Então é bem isso, assim, a corrida é um negócio extraordinário. Você passa, meu namorado é de outra área desportiva, né? E tem muito padrão, né? Você vê, por exemplo, você coloca no Google corredor, vai ter o padrão da foto do corredor. Mas você chega na prova, não existe aquele padrão, né? Nunca. E aí a gente, por exemplo, né, há 2 semanas atrás a gente estava numa maratona, ele, caraca, né, meu Deus, é todo tipo de gente, né? Eu falei, é todo tipo de gente, é todo tipo de gente, de todo tipo de gente, é bem isso, aquela que é mais gordinha, aquela que é bem magra, e não tem assim, não, a mais magra vai chegar na frente, a mais gordinha, a mais velha, a mais... Falou, é incrível, eu sempre brinco que na corrida parece que a gente vai ficando melhor com o tempo, né? Porque você vai passando pela categoria, em vez de ficar mais fácil, vai ficando cada vez mais difícil. Você ir pra categoria, você pegar pós, você pegar qualquer coisa, porque todo mundo vai evoluindo. E você começa a pensar o quanto a corrida, ela parece ser um esporte realmente para pessoas que estão amadurecendo ou mais maduras. Porque é difícil você ver um corredor de 16, 17, 18 anos. Muito difícil. Ou você vê quando? Depois dos 24. 23, 24, 25. Chegou nos 25 em diante, é a hora que você começa a realmente ver que as pessoas estão ali. As maiores categorias começam ali, né? Entre 30 e 40 anos, então, é o boom dos corredores, né? Porque realmente você está ressignificando as situações que você está vivendo, normalmente família, emprego, trabalho, né? Tudo aquilo ali, então é uma ressignificação de tudo, né? Então, essa é o quê? Pra gente terminar, prova dos sonhos. Aonde que uma prova que você pensa assim, putz, essa prova é uma prova que eu queria fazer. Eu tenho algumas provas comigo, né? Eu ainda quero concluir a maratona de Floripa. Então agora nesse último ano, por uma série de questões eu não consegui concluir, mas eu quero concluir. E o meu grande objetivo é correr uma prova fora, tá? Seja em Santiago, seja em Buenos Aires, seja em Montevidéu. Eu quero correr uma prova fora. Então o meu objetivo no próximo ano é correr alguma prova fora. Até para sentir essa energia dos demais, né? Então tem alguns objetivos pro próximo ano. Esse ano ainda não acabou, daí tem bastante coisa. Não, acabou. Temos muita coisa para acontecer. Tem bastante coisa para fazer. O ano não saiu como eu esperava, por uma série de fatores, né? Mas eu acho que a gente já tem que começar a olhar para 2023 com alguns objetivos muito mais fortes. Até porque o final do ano tá aí. Geralmente o final do ano é onde tudo que você construiu você desmorona, né? E para você desmoronar na corrida, eu venho de um problema de lesão, então eu vejo que para você retomar é difícil. Então, é só não parar, é manter a constância, daí vamos para 2023, tem muita coisa para fazer, muita coisa já foi feito, né? Isso aí. E o importante é ser feliz. Eu acho que como na corrida, na vida, é ser resiliente, né? E saber que todo dia é um novo dia e a gente pode recomeçar a hora que quiser. Objetivos, eu digo que sonhos foram feitos para serem realizados, isso eu tenho na minha vida muito fácil, eu tenho os meus lá e quase todo dia antes acordo e penso, não, isso vai acontecer ainda. Esse aqui é um dos sonhos que eu achei que nunca iriam acontecer e tá acontecendo, então é bem isso, assim, é você ser resiliente, constante, e em qualquer coisa da tua vida isso vai dar certo. Então a corrida ela vem também para lembrar a gente isso, que se você for resiliente, constante, as coisas vão acontecer. Exato. Pessoal, por hoje é só, mas vou deixar aqui pro Carlos dar suas redes sociais aí, né, pra poder, você que se interessou aí pela Vitality, um programa muito legal, com certeza vamos conversar sobre isso aí, né, pra gente realmente mudar a vida das pessoas, e é isso que a Hero veio pra fazer, mudar a vida das pessoas através da corrida e despertar o poder que todo mundo tem dentro. Carlos, deixa suas redes sociais aí, o que você quiser dizer, o finalzinho aí pra gente encerrar. Primeiro, agradecer essa oportunidade, então é muito bacana vir. Você é uma pessoa que transmite alegria
aonde você está, né? Eu acho que se eu não tivesse entrado no teu projeto hoje, eu ia continuar sendo um corredor de domingo, de 10 km, 20, mas essa forma como você instiga as pessoas a sempre vencer a si próprio, cara, eu acho muito bacana, tá? Lembrando, cada um tem o seu limite, a gente tem que saber respeitar o limite dos outros, e você faz isso de uma forma muito gratificante. Então, parabéns pelo projeto, né? Temos bastante coisa para fazer. O que precisar contar comigo, pode contar também, tá? Estamos aqui para ajudar. Falando um pouco em relação às minhas redes sociais, tá? Então, aí pela cidade, acredito que as pessoas já me conhecem como Carlos Rosa, então a gente já faz alguns tipos de publicidade. Só que o nosso produto, eu não tenho como divulgar ele a fundo, porque o meu produto não é um produto padrão, é um produto personalizado. Então, diferente de um produto bancário, um produto de cooperativa, que você precisa se adaptar ao produto, tá? O nosso produto, ele se adapta a você, tá? Então, assim, cada pessoa tem sua realidade, então a gente trabalha de uma forma personalizada, tá? Então, o meu Instagram é Carlos Rosa, se alguém quiser seguir lá, segue, tá? Lá eu não trago muito essa questão eu não trago muito essa questão profissional, eu tento trazer mais meu dia a dia como pessoa, né? E fico à disposição, a Dai brifou muito bem aqui o que a gente faz hoje, tá? E é isso, galera. Agradeço mais uma vez o convite, Dai, e seja feliz, tenha sucesso. Eu que agradeço por ter escolhido. Eu digo que, graças a Deus, meu caminho sempre é cercado de pessoas extremamente diferentes e que têm propósitos muito legais. E isso faz com que eu seja talvez um pouco assim também. Eu sou um quebra-cabeça dos meus alunos. Isso eu tenho uma real visão, assim, hoje que eu sou um quebra-cabeça de vocês. Então, cada um de vocês vai me montando e vai me trazendo uma forma diferente de pensar. Vou deixar aqui, tá, nos comentários depois ali, o Instagram bem certinho do Carlos. Agradecer, para finalizar então, esse ano, muitas coisas ainda vão acontecer, ano que vem temos novos projetos, inclusive, né, ano que vem a gente conversa de novo. Exato. Pessoal, muito obrigado então, segue aí a gente nas nossas redes sociais, vai estar tudo aí embaixo, vai estar aí na contracapa aí. Muito obrigado pela presença e divulgue, né, esse podcast, porque eu tenho certeza que vai tocar o coração de alguém que você conhece, vai ser importante para alguém que você conhece. Beijos, abraços no coração de todo mundo e, como eu sempre disse, pau no gato! Bora!